Sabe, quando a gente pensa do que um animal é feito, a primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, carne, osso, né? Mas e se a gente for mais fundo? Bem mais fundo. Tô falando da química mesmo, sabe? Dos elementos que, no fim das contas, decidem tudo. É isso que a gente vai explorar hoje, a composição elemental dos mamíferos. Vamos descobrir quem são os gigantes e os anões do mundo mineral que mandam na saúde e na vida. Então, para começar essa jornada, a gente parte da pergunta mais fundamental de todas, né? Afinal, do que os animais são feitos? E a resposta, olha, não tá na anatomia não, tá na tabela periódica. Bora mergulhar nesse universo microscópico. Olha só, esse aqui é basicamente o nosso mapa. Esse quadro mostra a receita, digamos assim, de um mamífero. E a primeira coisa que pula na cara são essas três categorias, né? Tem os elementos primários, que são, tipo, a imensa maioria. Depois, os macroelementos, que são necessários em quantidades maiores. E, por último, os microelementos, que são só uns tracinhos, umas migalhas. A diferença de proporção entre eles é, nossa, é gigante. Agora, se prepara, porque isso aqui é incrível. Pensa só. Mais de 96% do corpo todo é feito de 4 elementos. Só 4: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Eles são os tijolos básicos da vida. Mas e o resto? E aqueles quase 4% que sobram? Ah, é nessa fatia pequenininha que a verdadeira mágica da bioquímica rola solta. Beleza, pra gente não se perder nesse universo químico, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá? Primeiro, os blocos de construção. Depois, a diferença entre macro e micro. Aí a gente mergulha nos gigantes essenciais, depois nos pequenos que são poderosos e, para fechar, a regra de ouro, a dose certa. Então vamos lá, os blocos de construção. Antes de existir um coração que bate ou um cérebro que pensa, existem esses elementos. Eles são a matéria-prima para cada célula, cada tecido, cada faísca de vida. Certo, vimos os 4 elementos principais. E o resto? Como a gente organiza aquela sopinha de minerais? Bom, tudo se resume a uma questão de escala. Macro versus micro. Mas antes de separar, a gente precisa entender uma coisinha. O que é um elemento essencial? Pensa assim, é como se fosse uma chave única, específica para uma fechadura super importante no corpo. Se essa chave não está lá, a porta não abre. Um processo vital tipo crescimento, reprodução, o equilíbrio do corpo, simplesmente não rola. O sistema para. E é aí que entra a grande divisão. De um lado, os macroelementos. Eles são necessários em quantidades maiores, tipo acima de 0,01% do peso corporal. O cálcio é um bom exemplo. Do outro lado, os microelementos. As quantidades aqui são minúsculas, mínimas mesmo, como o ferro. Mas não se engane pelo tamanho, a importância deles é gigante. Agora vamos focar nos pesos pesados do mundo mineral, os gigantes essenciais. Eles são os pilares que dão estrutura e sustentam as funções principais do corpo. Para entender o poder deles, vamos pegar o cálcio. Olha esse número, 99%. É impressionante. Isso é o tanto do cálcio do corpo todo que está lá, guardadinho nos ossos e nos dentes. Ele é, literalmente, o principal material de construção do esqueleto. E o fósforo, que é tipo o parceiro do cálcio? Ah, ele vai muito além de só ajudar a fazer osso, viu? Pensa no fósforo como se fosse o gerente de energia do corpo. Ele é a peça central do ATP, sabe? Aquela molécula que dá combustível para tudo. E não para por aí, ele também forma a casca de cada célula, o cara é um verdadeiro faz-tudo. Só que tem um detalhe importante. Não adianta só comer o mineral. O corpo tem que conseguir absorver e usar. E é aí que entra uma palavra-chave, biodisponibilidade. Dá uma olhada aqui. O fósforo que vem de uma fonte de rocha, por exemplo, só tem uns 30% de biodisponibilidade se comparado com outras fontes. Ou seja, de onde vem o nutriente faz uma diferença brutal. E o que acontece quando falta um desses grandões como o fósforo? Bom, as consequências podem ser bem estranhas e até perigosas. Uma deficiência grave pode levar a um negócio chamado osteofagia. O animal fica tão desesperado pelo mineral que começa a literalmente comer ossos que encontra por aí. E isso, claro, é um prato cheio para doenças terríveis, como o botulismo. Um problema de nutrição vira uma ameaça de vida ou morte. Beleza, já vimos os gigantes. Agora vamos para os especialistas de precisão. Os pequenos, que são muito poderosos, os microelementos. Então, qual é a desses carinhas? A melhor analogia é pensar neles como as velas de ignição de um motor. Sozinhas, elas não fazem o carro andar, elas não são o combustível. Mas, sem a faísca que elas dão, o motor nem liga.
Os microelementos são isso, são os catalisadores, os ativadores que dão o start para uma infinidade de reações químicas no corpo. E aqui a gente tem um exemplo fascinante de como esses minerais interagem. E, às vezes, eles se atrapalham. Olha que louco. Um excesso de molibdênio e enxofre pode formar um composto que age como um verdadeiro ladrão de cobre. É sério. Ele se gruda no cobre lá no sistema digestivo e basicamente sequestra o coitado, impedindo que o corpo consiga usar. E como a gente sabe que o ladrão de cobre conseguiu o que queria? Um dos sinais mais claros é a acromotríquia, que é a perda da cor do pelo. O pelo do animal fica meio desbotado, sem vida, sabe? É um sinal que a gente vê por fora, mas que mostra um problemão bioquímico rolando lá dentro. Isso só prova o quanto o cobre é essencial para algo que parece tão simples como a cor do pelo. Pois é. Deficiência, interação, excesso, tudo isso leva a gente para o nosso último ponto, que talvez seja o mais importante de todos. No mundo dos minerais, a palavra-chave é equilíbrio, a dose certa. A boa notícia é que o corpo não é bobo. Ele tem um sistema de gerenciamento interno sensacional, a homeostase. Pensa num termostato inteligente. Ele fica o tempo todo ajustando o quanto absorve no intestino e o quanto joga fora pelos rins. Tudo isso para manter as concentrações de minerais lá dentro sempre estáveis, mesmo que a dieta mude um pouco. Só que essa busca pelo equilíbrio é como andar numa corda bamba, sabe? Se tiver mineral de menos, dá deficiência, dá doença. Mas se tiver demais, também é perigoso, pode levar à toxicidade, a um envenenamento mesmo. Na nutrição mineral, aquela história de quanto mais melhor, esquece, não funciona.